O Governo Federal, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Aldir Blanc, apresentam uma produção 3 Tabela Filmes, em coprodução com a Arpoador Filmes. Podcast Carnaval e Política. Uma seleção muito especial com trechos de entrevistas realizadas para o filme Carnaval e Política. Esse longa-metragem, que está no momento em finalização, foi filmado ao longo de 2019 até o Carnaval de 2020. Além de trazer arquivos preciosos sobre a história das escolas de samba, ele debate os aspectos políticos desde o nascimento dessas agremiações. É um filme emocionante que, além de depoimentos inéditos e interessantíssimos, traz uma documentação da preparação desse que foi o último carnaval antes do início da pandemia. Nesse podcast, vocês vão ouvir uma seleção com 4 trechos de depoimentos. Um historiador, um jornalista e 2 carnavalescos. Todos estão no filme que tem como tema o papel político e social das escolas de samba do Rio de Janeiro. A primeira entrevista que vamos ouvir é de um dos maiores pesquisadores da cultura popular da atualidade, o historiador e escritor Luiz Antônio Simas. Nesse depoimento, ele fala da relação entre escola de samba e política. Vamos ouvir? Que não existe como você ter uma experiência de escola de samba que não seja política. A escola de samba, quando aparentemente está querendo se desligar completamente da política, está sendo política. Num país estruturalmente racista, na maior experiência escravocrata que a humanidade conheceu, que é o Brasil, na cidade do planeta que mais recebeu pessoas escravizadas, trabalhar com instituições associativas construídas por descendentes de pessoas que foram escravizadas já é altamente subversivo, já é altamente político. As escolas de samba são políticas quando explicitam essa questão e são políticas quando tentam esconder essa questão. As escolas de samba são políticas quando falam explicitamente das Marias, Marins, Marielles, Malês, e elas são políticas quando escondem esse tipo de coisa para falar de Isabel, a heroína que assinou a lei divina e que fez o negro dançar e comemorar o fim de uma sina. Então, politizar a experiência do carnaval, politizar a experiência das escolas de samba, politizar a vida é crucial. Não tem como falar de escola de samba sem falar de racismo, sem falar de mulher, sem falar de gay, sem falar de diversidade sexual, sem falar de intolerância, sem falar de misoginia, porque as escolas de samba são um fato social completo. É uma noção que se coloca nos estudos da antropologia, desse negócio todo. São fatos sociais completos. Você tem ali um manancial para pensar a sociedade, para refletir sobre a sociedade. Mas até quando uma escola de samba opta por vender o seu enredo, tá, para um extrato de tomate, aí você vai contar a história da pizza, ela está sendo política, mesmo que não perceba isso. Escolas de samba são instituições visceralmente políticas, a favor das transformações sociais, com carnavalescos potentes que falam dessas transformações, ou não, e, sobretudo, com gramáticas corporais não normativas que trazem a história, que trazem a ancestralidade, que trazem o DNA no corpo da passista que samba, da experiência terrível da escravidão e de um milagre, a capacidade de transformar o chicote, o pau que bateu no corpo, na baqueta que bate no couro do tambor para tirar o som e recriar o mundo. Agora vamos ouvir um depoimento onde o jornalista Fábio Fabato faz uma linha do tempo sobre esse percurso de diálogo com o contexto político das escolas de samba, desde o nascimento delas até os dias de hoje. Para a escola de samba ficar viva, ela sempre negociou os saberes dela e a praxis dela com
os poderes, senão ela não estava viva. Então, assim, na década de 30, nunca houve uma obrigação por parte do Estado Novo de que a escola de samba exaltasse certas figuras. Mas eles preferiam exaltar, até para ficarmos bem com o poder e seguirmos adiante. Nos anos 50, a coisa segue da mesma forma, mas vai começando a ceder. Nos anos 60, com essa coisa dos países africanos ficando independentes, com a entrada de personalidades que passam a entender o carnaval nessa perspectiva ampla, entram os enredos africanos. Na década de 70, com a ditadura militar pegando fogo, as escolas de samba pensaram assim: se a gente não se ligar aos militares de alguma forma, nós vamos ser aniquilados. Então, é uma década com muitos enredos com apologias diretas ou ali camufladas à ditadura militar. Você tem sambas que falam isso. Tem um enredo da Beija-Flor que se chama O Grande Decênio em 74, 75, quer dizer, para mostrar que os 10 anos de ditadura seriam um grande decênio. A própria Mocidade, que não estava falando de nada ligado à ditadura militar, mas tem um samba que diz assim: Brasil, Brasil, avante meu Brasil, que é absolutamente um slogan da ditadura militar. Então, assim, as escolas conversam com todo esse ambiente. Nos anos 80, com a abertura política, com os ecos democráticos regressando ao Brasil, surge a Caprichosos com aqueles temas todos. A própria União da Ilha no final dos anos 70, no início dos anos 80, também com uma coisa mais solta, que de certa forma não era tão política, mas era uma revolução pela alegria, e ser alegre, de certa forma, também é uma forma de revolução. A Mocidade Independente com Fernando Pinto, que parte com uma perspectiva surrealista também, ele era tropicalista surrealista, e o Fernando Pinto, na Mocidade, o Joãozinho 30 como surrealista da Beija-Flor, como forma de pirar e, de certa forma, refletir o que estava acontecendo. Então, assim, isso é a prática do diálogo. Nos anos 90, as escolas de samba estão com medo do fim do mundo. Todo mundo tá. Eu lembro muito bem, eu era muito pequeno, mas a gente tinha uma dúvida se os anos 2000 chegariam. E vários enredos científicos ganham o carnaval. A Viradouro faz o Big Bang e é campeã. A Mocidade ganha com Criador e Criatura. Nos anos 2000, já que o ano 2000 existiu mesmo e a gente, por enquanto, está para lá do ano 2000, nos anos 2000 a gente tem uma certa melhoria da vida das pessoas, a democracia parece, entre aspas, consolidada, aquela coisa toda, e entra a lógica do carna-marketing. É um momento que, de certa forma, está sobrando dinheiro, a gente teve um aumento do crédito e tudo mais, então prefeitos, governadores e tudo mais passam a investir em carnaval e você tem um sacrifício dos enredos porque estava havendo muita grana. Só que na década de 10, isso muda de certa forma. Muda politicamente o Brasil, mudam os governos de forma absolutamente controversa, para usarmos um melhor dos eufemismos. Então, assim, novamente você tem o debate com o que está no entorno, nas perspectivas de sobrevivência do coletivo, na perspectiva da nossa própria sobrevivência, com pautas que a gente julgava já ultrapassadas no sentido assim, já vencemos essas barreiras. E não. A escola de samba, acompanhando o que estava acontecendo no mundo, passa novamente a ligar sua antena e, opa, eu estava cheio de dinheiro na década passada, eu estava falando de cidade, estava sacrificando os meus enredos, agora eu vou ter que voltar a morder. Eu vou ter que voltar à lógica do Pamplona de Zumbi dos Palmares, porque eu tenho que voltar a refletir o que está acontecendo. De certa forma, estão matando negros pra caramba por aí. Estão matando mulheres, estão matando gays, estão matando lésbicas, estão matando todo mundo que não versa a partir da lógica branca dos palácios, que sempre regeu o país. Então, a escola de samba, aquele bicho coletivo da década de 30 que surge porque o poder público não o apoiava, nesse momento a escola de samba novamente fala, eu preciso gritar. Eu vejo que o Tuiuti em 2018, que fala um enredo sobre escravidão, para mostrar que até hoje nós somos escravizados, inclusive quando querem nos tirar a carteira de trabalho. E a Mangueira de 2019, que contou a história que a história não conta, são os dois maiores carnavais desse século até aqui, justamente porque eles reativam, eles reconectam o Pamplona que estava perdido no começo desse século, em meio a tanta grana, a tanta cidade patrocinando, e a história do carna-marketing. O carnaval é além do carna-marketing. O carnaval é um discurso identitário, histórico-social de um povo. Agora vamos ouvir o carnavalesco Jaque Vasconcelos, responsável pelo desfile da Tuiuti em 2018, com o enredo Meu Deus, está extinta a escravidão. Ele vai nos contar como ele costuma usar a história para falar da atualidade. Eu costumo sempre tentar trazer um pouco do contemporâneo para os meus enredos, mesmo eles sendo
fortemente históricos em pesquisa e tal. Até mesmo para poder justificar isso, as pessoas entenderem que história não é algo fechado, que fica longe, que é distante da realidade delas. Tudo que a gente vive hoje é consequência histórica. Então, assim, hoje nós estamos vivendo consequências, né? O amanhã é consequência do que a gente fez hoje, ou que não fizemos. Então, assim, a história não está cristalizada, ela não é distante, né? Porque eu ouvia muito no carnaval no início, uma coisa assim, lá vem essa escola com enredo histórico. Essa escola só tem enredo histórico, né? Eu falei, cara, tudo que a gente faz é sobre história, sabe? Por mais doido que o enredo seja, ou tema, mas você não sai nunca do nada, sabe? Aquilo tem um porquê. E é um jeito que eu tenho de mostrar para as pessoas que o histórico interessa, que o histórico não está longe da realidade da gente, sabe? E que é bom a gente aprender com ela, para a gente não repetir aquilo que a gente não quer mais, sabe? Para a gente tentar achar um outro caminho porque algum outro que a gente já tomou antes não deu certo, enfim. E eu acho importante, eu acho legal a escola de samba também e o componente não ter medo do enredo histórico, enfim. Quando eu falo sobre a história da escravidão, a exploração do trabalho do homem, e jogo uma finalização falando do que a gente está passando hoje, sobre reforma trabalhista, sobre essa relação de poderes, para as pessoas entenderem que isso não é um problema de agora, sabe? Que isso é consequência. As pessoas não podem se deixar levar por essa ideia de que eu não vou me interessar porque isso é muito chato. É chato porque talvez a pessoa não tenha encontrado o seu próprio caminho de acompanhar as coisas, de ler o seu jornal, de acompanhar. Você não precisa ser militante ou você não precisa ser filiado a partido nenhum, mas se você se interessa pelo que estão fazendo com o seu país, com a sua cidade, então você já acaba sendo uma pessoa politizada meio que sem querer. E assim, não é algo distante, é algo cotidiano, é algo da nossa vida. Agora o carnavalesco Leandro Vieira vai nos contar sobre a repercussão do desfile da Mangueira de 2019 com o enredo História para Ninar Gente Grande. Vamos ouvir? Discutir a sociedade brasileira a partir do carnaval, discutir a questão do protagonismo, discutir a questão da demarcação das terras indígenas, o protagonismo indígena, discutir a questão do feminismo, da presença da mulher, discutir a negritude, discutir a importância da cultura nordestina. Na atual conjuntura que o país vive, de alguma forma potencializar um discurso. O que a Mangueira propõe no Carnaval 2019, o que eu levo para a avenida, as imagens que eu busco gerar, elas vão encontrar, acho que a ressonância em quem quer debater isso. Então, tipo assim, primeiro porque nós tivemos a felicidade de ter um grupo de compositores que entendeu perfeitamente isso e transformou isso numa obra maior que um desfile, né? Não que o desfile seja pequeno, acho que todo desfile deveria ser grande, mas a própria conjuntura moderna do carnaval e dos desfiles acabou apequenando o desfile e o carnaval. Porém, quando você produz algo musicalmente com o potencial que esse samba de 2019 teve, e quando você produz imagens que geram esse entendimento visual, porque às vezes ver é mais explicativo do que laudas e laudas escritas e diálogos e conversas. Então, tipo assim, isso gera gera um interesse. Então, o enredo da Mangueira, ele foi tema de teses, de trabalhos em escolas, trabalho para crianças. Ele foi uma página para apresentação para crianças e para a juventude e para debates, onde o protagonismo negro foi evidenciado, onde a construção dos heróis
foram evidenciadas, onde a questão indígena foi apresentada. Esse podcast fica por aqui, mas se você gostou e quer saber mais sobre o filme, sobre os detalhes da produção e da direção e ouvir mais alguns trechos de depoimentos, busque os outros podcasts que estarão disponíveis também nessa plataforma. Muito obrigado e até breve.